os Cavaleiros do Zodíaco em Osgard o Inverno dos Traidores, imagine que tudo em que você acredita é uma mentira, que sua maior queda foi arquitetada pelos heróis que você idolatrava. Leon de Cerberus viveu isso. Expulso e caçado como traidor, ele carregava um segredo capaz de destruir santuário. Quando a jovem profeta Luna entrou em sua vida, ele encontrou uma razão para lutar, mas era tudo parte de um plano maior. Uma conspiração gelada se estendia até Osgard, onde um deus adormecido, Uller, manipulava um usurpador. O sacrifício de um cavaleiro de ouro acendeu a chama da guerra. Agora, vestindo uma armadura que não é sua, Leon deve liderar a investida final. Não para se redimir, mas para provar que a maior mentira pode gerar o mais puro dos sacrifícios. O inverno dos deuses chegou, e apenas os traídos podem enfrentá-lo. A batalha pelo destino de 2 reinos começa agora. A paz após a tempestade é sempre a mais traiçoeira. No santuário, os últimos ecos da batalha contra Osíris haviam se dissipado, deixando para trás não só estátuas quebradas e templos danificados, mas uma fadiga profunda na alma de seus defensores. O ar, outrora carregado com a eletricidade do conflito divino, agora cheirava a poeira de mármore, ervas medicinais e incenso. Era o cheiro da convalescença. Nos pátios, cavaleiros de bronze e prata auxiliavam nos reparos, seus cosmos mesclando-se em um murmúrio baixo de reconstrução. No centro deste novo cenário, caminhando com a estranheza de um fantasma que recuperou seu corpo, estava Leon de Cerberus. Vestir novamente a armadura de prata de Cerberus não trouxe a sensação de glória que um dia, em seu distante passado de novato, ele imaginara. O metal, agora polido e restaurado, pesava sobre seus ombros com o peso de uma verdade ambígua. As garras simbólicas nos ombreiras, a massa de ferro nas correntes, eram agora insígnias de uma redenção que poucos compreendiam totalmente. Os olhares que o seguiam pelos corredores da Colina das Estrelas não eram mais de desprezo aberto, mas de uma curiosidade contida, temperada por um respeito hesitante. Sussurros escapavam como serpentes. É ele, que enfrentou um cavaleiro de ouro e sobreviveu. Dizem que o grande mestre o perdoou por um serviço maior ao santuário. Seu cosmo parece diferente, mais denso, quase dourado. Leon fingia não ouvir, focando no tilintar familiar de suas correntes, no peso da massa em seu quadril. Ele fora reintegrado, sim, mas a honra, ele descobria, era um manto mais pesado e desconfortável que a desgraça. Sua única âncora nesse mar de mudanças silenciosas tinha nome e olhos que viam demais. Luna, a jovem que ele resgatara das sombras, agora estava sob a proteção oficial de santuário. Trocar os trapos por um simples kimono de algodão branco, mas eram seus olhos, grandes e de um cinza tempestuoso, que contavam a verdadeira história. O medo constante começava a ceder, substituído por uma lucidez triste, a resignação de quem finalmente pode compartilhar um fardo mortal. Foi para o gabinete do novo grande mestre que ambos foram conduzidos, não como suplicantes, mas como pai com a chave de um quebra-cobeca que ninguém ainda compreendia por completo. O gabinete refletia seu ocupante. Menos ostentação, mais função. Estantes repletas de pergaminhos estratégicos e mapas estelares substituíam antigos adornos. Atrás da imponente mesa de carvalho não estava um ancião de barbas longas, mas um homem em pleno vigor, de cabelos negros cortados com rigor militar e olhos que pareciam avaliar o mundo através da lente fria da tática. Era Olbrecht, irmão de Iona de Capricórnio. Assumira o manto de liderança por dever, não por ambição, após a morte do valente Xion de Ares. Não o antigo grande mestre, mas um cavaleiro que herdara o nome em homenagem e tombara de forma heróica para salvar Lisandro de Cinzel de sua própria fúria descontrolada durante um treinamento. Ao seu lado direito, imóvel como uma estátua de mármore vivo, estava a Saga de Gêmeos. Saga, seu nome ainda, carregava um frêmito no ar. O herói caído, redimido no limiar da morte, recusara-se terminantemente a reassumir o trono. Sua penitência autoimposta era servir, não governar, como general supremo das forças de Atena e seu guarda-costas pessoal. Sua obediência a Albrecht era absoluta, sua vigilância uma força da natureza. Era ele quem supervisionava pessoalmente a recuperação dos 5 cavaleiros de bronze sagrados, Seiya, Sírio, Yogashan e Ik, e foi sua avaliação implacável que declarara Yoga de Cisne pronto para o serviço ativo novamente. Sente-se menos a voz de Albrecht era clara,
desprovida de calor desnecessário, mas também de hostilidade. Ele estudou Liam por um longo momento. Cerberus, sua reintegração, é um precedente único. Sua lealdade foi testada no fogo de uma farsa necessária. O registro de seus atos permanecerá sigiloso. Para o mundo, você é um cavaleiro que caiu, espiou seu erro nas sombras e, por atos de bravura, recuperou seu lugar. Os boatos, uma pausa calculada, menos os boatos sobre seu poder, são um subproduto útil. Deixe que circulem, eles conferem uma aura que inibe perguntas inconvenientes. Liam assentiu. Compreendia perfeitamente a linguagem da dissimulação. E Luna, sua voz soou mais áspera do que pretendia. Foi então que as sessões verdadeiras começaram. Não interrogatórios, mas escavações delicadas de uma alma traumatizada. Com paciência metódica, Albrecht, auxiliado pela presença silenciosa e observadora de Saga, extraía de Luna fragmentos de sua memória. Ela contou, em voz baixa, de sua infância nas neves eternas de Osgard. Não como uma plebeia, mas como uma Euvá em treinamento. Uma vidente do clã sacerdotal a serviço de Odin descreveu a grandiosidade gelada de Valhalla, a firmeza serena de Hilda de Polaris, a sabedoria gentil de Lífia, que a sucedera. E então veio o núcleo da treva, o inverno. Começou a sussurrar. Ela murmurou, fitando as chamas na lareira, como se visse outra coisa. Nas bordas da floresta de Glasir, onde o tempo adormece e se enrola sobre si mesmo, algo despertou. Não era Odin. Era uma presença mais antiga, mais predatória. Sussurrava promessas gélidas e encontrou um coração pronto para ouvi-las, com detalhes que a faziam estremecer. Ela descreveu o homem que se tornou o instrumento dessa vontade, Valdemar, irmão de Durval, enquanto o irmão mais velho lutara e tombara com uma certa nobreza na grande batalha dos deuses. Valdemar fermentara na sombra. Sua dor transformara-se em um ódio negro por tudo que Durval defendera menos a aliança com Atena, a ideia de um mundo compartilhado. Uller, o deus da caça e da justiça invernal, sussurrara-lhe uma nova verdade. A força nórdica estava sendo diluída. Osgard precisava de um governante puro, um vingador. Luna vira, em visões fragmentadas e aterrorizantes, os encontros secretos, a trama para minar Lífia por dentro. O plano para capturar não apenas o trono, mas a própria alma de Osgard. E por quê? Fugir para nós? Perguntou Saga. Sua voz um baixo profundo que fez o ar vibrar levemente. Luna ergueu os olhos e neles brilhou uma coragem desesperada. Porque eu vi o que vem depois. Depois de Osgard, ele olha para o sul, para cá. Uller não quer apenas um reino. Ele quer provar que o inverno que ele personifica pode congelar até mesmo a chama de uma deusa da guerra. Eu era um instrumento. Uller queria usar meus sonhos para encontrar fendas no cosmo de santuário. Em vez disso, usei meus sonhos para fugir. E encontrei. Seu olhar pousou em Liam. E a frase não precisou ser terminada. Foi nesse instante de revelação crua que a paz do gabinete foi despedaçada. A porta abriu-se com violência. E um jovem cavaleiro menos, com a armadura de um aprendiz de escorpião, rasgada, encharcada e recoberta por uma geada estranha e persistente, menos cambaleou para dentro, caindo de joelhos no chão de mármore. Sua respiração era um rugido de agonia. Todos se ergueram de um salto. Grande mestre. O jovem engasgou, os lábios azulados. Escorpião, o cavaleiro Shon, Osgargar. Saga moveu-se como um relâmpago, ajorrendo-se ao lado do jovem, suas mãos emitindo um cosmo dourado e suave para Oqueclo e estabilizá-lo. Albrecht aproximou-se, seu rosto uma máscara de impassibilidade, mas os olhos afiados como a lâmina da Excalibur. Reporte o que aconteceu com Shon de Escorpião. Entre golfadas de ar que pareciam cortar seus pulmões, o aprendiz contou. Shon fora enviado em uma missão de reconhecimento silenciosa às fronteiras de Osgard, seguindo relatos do desaparecimento de emissários de Lífia, encontrara sinais de um golpe em gestação. Decidira investigar a floresta de Glasir, o epicentro dos sonhos de Luna. Lá, foi recebido não por um exército, mas pela própria paisagem transformada em armadilha. O clima virou-se contra ele. O jovem disse, tremendo incontrolavelmente. O ar solidificou-se em lâminas. O chão tornou-se uma gosma congelante que agarrava. E então um guerreiro. Não era um deus guerreiro comum. Seu cosmo era o próprio inverno personificado. O cavaleiro Shon lutou. Seu agulha escarlate foi desviada por um vento
cortante. O inimigo usou uma técnica. Presas do inverno eterno. Envolveu o mestre em um caixão de gelo vivo que sugava seu cosmo. Eu tentei intervir. Fui arremessado como um graveto. A última coisa que vi, eles o arrastavam para as profundezas da floresta. Eu fugi. Trouxe a notícia. Um silêncio gélido, mais profundo que o do inverno asgardiano, tomou conta da sala. A captura de um cavaleiro de ouro não era um mero incidente. Era uma declaração de uma nova e sombria ordem cósmica. Leon sentiu um nó de gelo e fogo se formar em seu estômago. Sean de Escorpião, o homem cujo papel de antagonista na farsa de sua expulsão fora crucial. O aliado de poucas palavras e lealdade inquestionável que surgira das cinzas daquela mentira. Um amigo. A emoção que explodiu em Leon não era um calor cego, mas um frio afiado e preciso, tão letal quanto as garras de sua constelação. Ele está vivo, ofegou o aprendiz, como se lesse o pensamento de Leon. O gelo mantendo vivo, consciente, para algo. Luna encolheu-se, um soluço preso em sua garganta. O solstício de inverno, sussurrou, horrorizada. Uller exige sacrifícios que provem o destino. Valdemar usará a execução pública de um cavaleiro de ouro de Atena para cimentar seu poder e dedicar seu novo reinado ao deus. Leon não pensou. Agiu, deu um passo à frente, o tilintar de suas correntes ecoando como um sinistro carrilhão no silêncio. Eu o trago de volta. A declaração, simples e direta, pairou no ar. Saga ergueu os olhos para ele. Estudando Albrecht, não pareceu surpreso. Uma missão de resgate já estava sendo planejada. Cerberus, disse o grande mestre, voltando à sua mesa e desenrolando um mapa detalhado de Osgard. A captura de Sean apenas a torna exponencialmente mais urgente e perigosa. Não podemos enviar uma legião. Seria uma invasão e jogaria o povo asgardiano, confuso e amedrontado, nos braços de Valdemar. Precisamos de um grupo pequeno, uma lança precisa para perfurar o coração de Glazir e extrair nossa presa antes do solstício. Quem compõe a ponta dessa lança? Perguntou Leon, sua voz inabalável. Foi Saga quem respondeu, cruzando os braços, sua armadura de ouro cintilando fracamente. A lógica dita: em Osgard, o inverno é o campo de batalha. Precisamos do nosso melhor tático em ambientes polares. Yoga de Cisne já está a caminho do santuário, convocado por mim após sua reabilitação. Ele liderará. Leon acenou em concordância silenciosa. Precisamos de um navegador para as anomalias de Glazir menos, continuou Albrecht. Lorenzo de Cruzeiro do Sul está retornando de uma missão na América do Sul com os Cavaleiros de Aurora Astral. Sua percepção única do fluxo temporal é um recurso inestimável. Ele será nosso guia através do tempo distorcido. E precisamos de uma força de ruptura, menos, acrescentou Saga, sua expressão séria. Algo que quebre a lógica rígida e predatória de um deus caçador. Algo imprevisível. Lisandro de Cinzel será convocado. O nome pairou no ar, como um mau cheiro. Leon conhecia as histórias. Lisandro, fora um cavaleiro promissor, até usar a armadura de Cinzel, corrompida por uma energia âmbar estranha. Em um ato desesperado para salvar um companheiro durante um desastre, o ato heróico custou-lhe a sanidade, deixando-o bipolar e perigosamente volátil. Sua mente uma tempestade em que lucidez e fúria se alternavam sem aviso. Ele é instável. Leon afirmou não como objeção, mas como constatação. Exatamente, respondeu Saga, em um ambiente de ordem gélida e previsível como o poder de Uller. O caos puro pode ser a única chave para abrir uma fechadura. Ele obedecerá a Yoga e a você, até onde sua mente permitir. E eu serei o guia menos, a voz de Luna soou clara e inesperadamente firme. Ela ergueu-se, seu olhar cinza queimando com determinação. Glazir é um labirinto para os sentidos e para a alma. Sem uma V, eu vá para ler os sinais ocultos na geada e nos sussurros da floresta. Vocês se perderão no primeiro desvio. Eu conheço os caminhos. Conheço a frieza de Valdemar. E sou a razão indireta de Sean estar lá. Eu vou. Leon abriu a boca para protestar. Um instinto protetor mais forte que a razão. Mas Albrecht ergueu a mão. Ela tem razão. E sua proteção será sua prioridade máxima. Cerberus, Luna é um ativo vital. E nossa única janela para as intenções de Uller. O plano estava traçado. Enquanto os preparativos se iniciavam em santuário, menos ajustes nas armaduras, para frio extremo, estudo de mapas antigos
de rotas glaciais, sincronização de cosmos. Em um paralelo sinistro e eficiente, o golpe de Valdemar atingia seu ápice no Reino do Norte. A notícia da queda de um cavaleiro de ouro de Atena começava, como um veneno lento, a infiltrar-se nos corredores de santuário, apesar de todos os esforços para contê-la. E nas sombras mais profundas, um velho lobo, cujo nome muitos ainda sussurravam com desdém, ouvia os rumores. Galileu de Orion, o cavaleiro de prata, que todos achavam traidor por ter enfrentado os 5 bronzes sagrados, um treinamento brutal e incompreendido que, no fim, os endureceu para a vitória contra Osíris. Ouviu, e sem um ruído, sem se reportar a ninguém, fundiu-se com as sombras e partiu. Seu destino. As entradas secretas de Osgard. Algumas dívidas de honra ele decidira se pagam pessoalmente. Enquanto em Santuário, os planos eram traçados sobre mapas. Em Osgard, a geografia do poder era redesenhada com a frieza de uma geleira em movimento. O inverno que sempre habitara aquele reino tornara-se algo mais, um véu opressivo, um sussurro constante de mudança. Valdemar, irmão de Durval, não era um demagogo que berrava em praças públicas. Era um arquiteto silencioso, e seu material de construção era o medo, o orgulho ferido e a promessa de uma pureza perdida. Seu primeiro ato foi semear a dúvida entre os clãs menores e os veteranos de guerra. Em reuniões privadas, sua voz era calma, paternal, carregada de uma razão aparentemente incontestável. Olhem para o sul, dizia, seus olhos de céu de inverno fixos em seus interlocutores. Santuário queima sob seu sol egoísta. Eles nos chamaram de aliados, e nós, como honrados tolos, demos o sangue de nossos melhores. Meu irmão Durval deu sua vida. E o que colhemos? Mais sombras, cruzando nossas fronteiras. Mais interferência. Ele cuidadosamente separava a figura de Lífia e Hilda de suas políticas, pintando-as não como traidoras, mas como ingênuas, enfraquecidas pela compaixão e por laços perigosos com Atena. A peça central de sua narrativa, no entanto, foi forjada nas profundezas de Glasir, quando seus guerreiros deus, 3 dos 10, seus mais leais, vestindo armaduras cinzas adornadas com o símbolo do javali de gelo de Uller, trouxeram o cativo. Valdemar soube que tinha o símbolo perfeito. Shon de Escorpião estava aprisionado em um monumento de tormento, um pilar de gelo translúcido e pulsante. A própria técnica presas do inverno eterno em forma de vitrine. O gelo não o sufocava, permitia que respirasse, que seus olhos, às vezes focados, às vezes vidrados, vissem, mas era um gelo vampírico, que sugava seu cosmo dourado a cada instante, mantendo-o num estado de agonia consciente e debilitante. Sua armadura estava embotada. Sua postura, uma luta contínua e invisível contra a paralisia gelada. Valdemar convocou um conselho de emergência no grande salão de Valhalla, com o pilar de Shon erguido no centro. O efeito foi eletrizante e horrível. A presença de um cavaleiro de ouro de Atena, tão poderoso e agora tão visivelmente derrotado e agonizante, era uma prova irrefutável de perigo. Vejam, bradou Valdemar, sua voz ecoando com uma emoção contida. O que um predador de tal calibre fazia nas profundezas sagradas de Glasir, o bosque do próprio Odin, não vinha em missão de paz. Vinha espionar, sondar, preparar o terreno para que Santuário estendesse suas garras sobre nossa terra gelada. Esta é a verdadeira face da aliança que nos vendem. Submissão disfarçada. O murmúrio de choque e raiva que se seguiu foi o som da narrativa de Valdemar, enraizando. Ele então apresentou-se não como um usurpador, mas como um protetor relutante, guiado por uma força maior. O próprio Odin nos abandonou à fraqueza, mas outro ouvido escutou nossos lamentos. Uller, o deus da caça e da justiça invernal, despertou. Ele oferece não alianças traiçoeiras, mas força própria, pureza, e exige apenas fé e coragem para retomarmos nosso destino. O golpe contra a liderança tradicional foi executado com a precisão de uma caçada. Valdemar não atacou Lífia e Hilda diretamente. Usou a névoa. A névoa adormecedora de Glasir, um presente de Uller, foi introduzida silenciosamente em seus aposentos privados. Não era um veneno mortal, mas um sopro de inverno primordial que induzia um sono profundo e onírico. Um estado de estase espiritual do qual era quase impossível despertar sem a chave correta. Quando foram encontradas, pareciam estátuas serenas de gelo, belas e inalcançáveis. Valdemar declarou, com tristeza teatral,
que haviam sido vítimas de um ataque covarde, possivelmente do mesmo espião que agora jazia capturado. Sigmund de Granil, desconfiado e leal, partiu para investigar distúrbios nas fronteiras orientais. Uma armadilha orquestrada. Em um desfiladeiro, o próprio frio se voltou contra ele. Geadas instantâneas prenderam os pés de seu dragão, e dos penhascos, os guerreiros deus caíram sobre ele. A luta foi curta e brutal. O sopro do javali de gelo de um dos guerreiros envolveu Sigmund num vendaval congelante que paralisou seus músculos antes que sua espada pudesse ser completamente desembainhada. Fraude de Gulimbursi, o mais sábio, foi até os aposentos das líderes para alertá-las e, ao encontrar o cenário, tentou despertá-las. Ao tocar Lífia, a névoa residual o atingiu. Suas pernas falharam. Sua mente nublou-se. Os últimos guerreiros deus emergiram das sombras para capturar o velho guerreiro já enfraquecido pelo torpor. Com os pilares do antigo regime neutralizados, 2 líderes adormecidas, 2 heróis capturados e a prova do espinho de Atena agonizando no salão, Valdemar deu seu passo final. Diante do povo reunido nos degraus de Valhalla, com Shon em seu pilar de tormento ao fundo e as líderes adormecidas em leitos de gelo à vista, ele se declarou regente protetor. A coroa que usou não foi a de Hilda ou Lífia, mas uma diadema de ferro gélido, encimada por um único olho de cristal azul que nunca piscava menos, o olho de Uller. A execução deste espião, anunciou, sua voz cortante como uma lâmina de gelo, será realizada no solstício de inverno. Será nossa oferta a Uller, nossa purificação e nosso aviso ao sul, Osgard desperta. E não será mais um satélite. Não houve aclamações jubilosas. Houve um silêncio pesado, quebrado pelo vento cortante e pelo choro contido de algumas mulheres. Era o som da rendição, do medo, superando a lealdade. O povo, sem suas líderes, sem seus heróis, confrontado com a prova tangível da ameaça e a presença opressiva de um novo poder divino, aceitou. Não por amor, mas por uma resignação congelante. Valdemar ascendeu ao trono de Valhalla, e o inverno, finalmente, tinha um rei. Enquanto isso, nas masmorras, sob o palácio, um quarto deus guerreiro, Jartan, primo do falecido Alberich, observava os cativos com uma expressão ambígua. Ele fora convencido pela retórica de Valdemar, mas o espetáculo com o Cavaleiro de Ouro e a prisão de Fraude e Sigmund lhe causava um mal-estar frio. Seu juramento, porém, já estava feito a Uller. Enquanto Valdemar consolidava seu poder sobre os corações gelados de Osgard, em Santuário, a notícia de sua ascensão chegava de forma fragmentada, mas suficientemente clara para acender todos os alertas. Os canais diplomáticos silenciaram de repente. Mensagens enviadas a Lífia não obtiveram resposta. O grande mestre Albrecht, analisando os relatórios esparsos de viajantes e comerciantes que falavam de um novo rigor no norte de cerimônias forçadas e da prisão de figuras leais ao antigo regime, não tinha mais dúvidas. O golpe fora bem sucedido, e isso significava que Shon de Escorpião estava nas mãos de um inimigo consolidado, com dias contados até o solstício. A resposta de Santuário precisava ser igualmente clara, porém invisível. No mesmo gabinete onde a missão fora concebida, o grupo de resgate estava agora completo, e a atmosfera era de tensão focada. Yoga de Cisne chegara. Sua presença era como uma frente fria controlada, calma, nítida, profissional. Seus olhos azul gelo encontraram os de Leon, e um quase imperceptível aceno de cabeça foi trocado o reconhecimento entre guerreiros, que sabem o que é carregar o peso de uma missão quase impossível. Pouco depois, Lorenzo de Cruzeiro do Sul adentrou a sala com sua característica falta de cerimônia. Ele vinha de uma missão com os Cavaleiros de Aurora Astral, nos Andes, e sua percepção parecia ainda sintonizada com o ritmo lento das montanhas. Seus olhos passaram por todos, demorando um pouco mais em Luna, como se visse não apenas a garota, mas as ondulações temporais que seu destino emitia. A última peça foi trazida sob custódia entre 2 cavaleiros de bronze de cão de caça. Lisandro de Cinzel entrava, não resistindo, mas cantarolando baixinho para si mesmo. Sua armadura, âmbar, opaca e orgânica, parecia respirar. Seus olhos verdes, brilhando com a luz corrupta da armadura, saltaram de rosto em rosto até pousar em Leon. Ele sorriu, um sorriso largo e desprovido de calor. O cão de guarda-menos, disse Lisandro, tiltando a cabeça. O que late para fantasmas reais. Vamos caçar
fantasmas de gelo. Vamos resgatar um cavaleiro menos, corrigiu Leon, sua voz firme, sem hostilidade, mas estabelecendo um limite claro. E você vai manter o controle. Enquanto Lisandro virava os olhos, fascinado pelas sombras na parede, Yoga se aproximou de Leon. Já lutamos juntos. Indiretamente menos, começou Yoga. Seu tom era de conversa estratégica, mas havia um respeito subjacente. Na casa de Escorpião, há anos, Milo me ensinou, com sua agulha venenosa, que a dor extrema pode ser um caminho. A dor que antecede o despertar do sétimo sentido. Leon entendeu a referência. Todos no santuário conheciam a provação que Yoga enfrentara. Shon não é Milo, respondeu Leon, mas sua lealdade é do mesmo aço. E foi a farsa que ele encenou, me caçando, que me levou à beira do abismo e me fez enxergar além dele. Forjou algo em mim, algo que ele talvez tenha reconhecido no fim. Yoga acenou, confirmando. Era uma estranha linhagem de aprendizado. Os cavaleiros de Escorpião, com seus métodos severos e intransigentes, servindo involuntariamente como catalisadores para que outros alcançassem um poder maior. Leon era, de certa forma, mais um nessa linhagem. Foi o grande mestre Albrecht quem trouxe o foco de volta ao plano tático, desenrolando um novo mapa, desta vez marcado com símbolos discretos. O caminho de gelo primordial está descartado. Seria energeticamente insustentável para uma travessia tão longa e facilmente rastreável pelos sentidos aguçados de Uller. Em vez disso, vocês usarão o único ponto de apoio que ainda pode existir em Osgard Azul. Todos os olhos se voltaram para Yoga. Ele era o especialista no norte, o único com conexões reais ali. O Grade Azul, explicou. Yoga Menos é uma rede residual de guerreiros e simpatizantes que permanecem leais ao legado de Hilda e ao verdadeiro Osgard Odin. Não há distorção de Valdemar. Eles se escondem, mas conhecem cada fiord, cada caverna de gelo, cada rota secreta. Eles podem nos guiar até as portas de Glazir sem que sejamos detectados pelo novo regime. E como fazemos contato? Perguntou Lorenzo, sua voz lenta, analítica. Se o golpe foi tão eficaz, qualquer aproximação direta será vista. Temos um intermediário, respondeu Yoga. Jacob, meu amigo e meu aprendiz na Sibéria. Ele é honesto, respeitado por ambos os lados e sempre se opôs à linha mais dura. Após a grande batalha, ele se retirou para uma vila de pescadores no norte da Noruega. Ele sabe como contactar o Grade Azul. Naquele momento, Yoga fechou os olhos, concentrando-se. Não era um ato espetacular, mas de uma intensidade silenciosa. Seu cosmo, frio e preciso, sintenais o sei, com a assinatura energética do gelo do extremo norte, com a memória do frio que Jacob conhecia. Era uma mensagem telepática sutil, uma única palavra concepto inserida na corrente do frio compartilhado. Cisne, chegaremos. Preparem a passagem. Era um risco, mas era a única forma de alertar sem deixar um rastro digital ou mágico que Valdemar pudesse interceptar. A estratégia é esta, menos, declarou Albrecht, apontando para o mapa. Vocês viajarão por meios convencionais e discretos até o ponto de encontro combinado com Jacob, na costa norueguesa. De lá, com a guia do Grade Azul, seguirão rotas terrestres e marítimas secretas, através do território asgardiano. Infiltração, não invasão. Lorenzo, sua percepção será crucial para evitar patrulhas e sentir distorções temporais que possam denunciar a proximidade de Glazir ou das armadilhas de Uller. Leon, você é a força de resposta rápida. Lisandro, o mestre, fez uma pausa, olhando para o cavaleiro instável, que agora observava seu próprio reflexo na lâmina polida de um candelabro. Sua fúria será contida até o momento exato. Quando for liberada, que seja como um vendaval imprevisível e devastador. Saga, que observava tudo em silêncio, deu o passo final. Lembrem-se, resgate e reconhecimento. Salvem Shon, avaliem a força real de Valdemar. Não se envolvam em batalhas desnecessárias. A guerra pode ser inevitável, mas não começará por um ato impulsivo de vocês. Sigam a liderança de Yoga e tragam todos de volta. A ordem estava dada. O grupo, uma combinação improvável de disciplina, percepção, honra ferida e loucura controlada, estava formado. Na manhã seguinte, partiriam disfarçados, rumo ao norte e ao coração do inverno usurpado. Enquanto isso, em uma vila pesqueira, envolta em névoa gelada, um homem robusto de cabelos grisalhos, Jacob, estremecia ao tirar uma caneca da prateleira. Por um instante, sentira um frio diferente no ar,
Um frio que trazia consigo a memória de um cavaleiro de bronze de cabelos loiros e uma determinação inquebrantável. Ele olhou para o norte, para além do mar, em direção a Osgard. Sabia o que tinha a fazer. A rede do Grade Azul precisava ser acionada. A passagem para os cavaleiros de Atena precisava ser preparada. Enquanto a nova ordem de Valdemar começava a congelar os corações de Osgard, o próprio arquiteto dessa ordem não se permitia o repouso do conquistador. A cerimônia pública e a subjugação do povo eram apenas a superfície. Valdemar sabia que o poder sustentado apenas pelo medo era frágil, como uma placa de gelo fina. Ele precisava de alicerces mais profundos, de ferramentas que transformassem seu regime em algo inquestionável e temível, até para os deuses. Sua busca o levou primeiro aos lugares mais íntimos e esquecidos de Valhalla. Com passos silenciosos, ele entrou no quarto que havia pertencido a seu irmão, Durval. O ambiente era um santuário preservado no tempo, cheio de lembranças do herói caído na grande batalha. Valdemar não olhou para os troféus ou para a armadura polida com sentimentos fraternos. Seus olhos, frios e analíticos, vasculharam o local até encontrar uma escrivaninha de carvalho sólido. Com um gesto brusco, forçou uma gaveta trancada. Dentro, não havia diários de lamentações ou poesias, mas relatórios estratégicos meticulosamente redigidos pela mão de Durval. Eram avaliações detalhadas das defesas de Osgard, análises da força de santuário, observações sobre a lealdade dos vários clãs e o mais interessante, especulações preocupantes sobre a instabilidade da influência de Odin e anotações sobre vontades ancestrais adormecidas que poderiam um dia despertar. Valdemar sorriu, um sorriso sem calor. Mesmo em sua lealdade a Altena, seu irmão ingênuo havia, sem querer, fornecido o mapa das vulnerabilidades que ele agora explorava com maestria. Dali, seu caminho o levou aos arquivos particulares de Andreas, o antigo e sábio conselheiro, cuja biblioteca era um tesouro de conhecimento histórico. Valdemar não procurava histórias de glórias passadas. Ele buscava um nome específico. Alberich. A família Alberich era conhecida há gerações como o cérebro de Asgard. Não eram necessariamente os guerreiros mais poderosos, mas os grandes estrategistas, os ferreiros místicos, os arquitetos do conhecimento arcano por trás do verdadeiro poder dos deus guerreiros. O último descendente direto, Alberich, fora derrotado pelo cavaleiro de bronze Shiril de dragão. Mas os registros de Andreas mencionavam um primo distante, Jarton, que herdara parte do conhecimento hermético da família, embora não o título ou o prestígio. Para encontrar Jarton e recrutá-lo, Valdemar não enviou soldados comuns. Convocou 3 dos 10 guerreiros deus que haviam jurado lealdade a Ule e a ele, os mesmos que executaram o golpe com eficiência brutal. Eles se apresentaram no salão vazio de Valhalla, suas presenças fazendo o ar gelado tremer. Ragnar, o ceifador de inverno, alto e esguio, com movimentos fluidos e precisos como o vento cortante. Foi ele quem, nas profundezas de Glazir, enfrentara e cativara Shon de Escorpião. Sua técnica, presas do inverno eterno, não congelava apenas o corpo, mas a própria energia vital e a vontade de lutar, um poder de supressão absoluta. Bodil, a quebra-montanhas, uma mulher de constituição poderosa, ombros largos e um olhar imóvel como granito. Empunhava um martelo forjado em gelo negro. Ela enfrentara Sigmund de Granil no desfiladeiro, usando o sopro do javali de gelo para paralisar seu dragão e depois esmagar suas defesas com força bruta, aperfeiçoada pela técnica divina. Stig, o silencioso, o mais perturbador, nunca proferia uma palavra. Seus olhos eram vazios e reflexivos, como lagos congelados sob a noite polar. Ele não lutara contra a fraude de Gullinburst, simplesmente aparecera, e com um olhar e um sussurro de Cosmo, amplificara o efeito da névoa adormecedora, garantindo que nem a sabedoria do velho guerreiro pudesse resistir. Sua especialidade era a corrupção silenciosa de energias e a anulação de poderes baseados em pureza espiritual. Foi Stig quem encontrou Jarton Alberich, não em uma fortaleza, mas em uma oficina de ferreiro, humilde e enfumaçada nos confins de um fiord remoto. Jarton era um homem magro, de óculos, que parecia mais um estudioso do que um ferreiro ou guerreiro. No entanto, quando seus olhos pousaram no símbolo de Ur, no peito de Stig, brilharam com uma mistura de medo e um interesse intelectual profundo e perigoso. Conduzido à força perante Valdemar, Jarton manteve-se curvado, mas seus olhos percorriam avidamente os novos adornos do salão, decifrando as runas de gelo nas paredes. Família Alberich, menos
começou Valdemar, dispensando cerimônias. O cérebro de Osgar. Você herdou os planos, os esquemas das forjas e artefatos. Jarton hesitou, a pressão do cosmo gelado de Ragnar, esmagando o ar ao seu redor. Alguns esboços. Meu primo Álvares era o gênio. Eu sou apenas um curioso, um estudioso dos métodos antigos. Curiosidade e conhecimento são o que preciso, retrucou Valdemar, erguendo um dos relatórios de Durval. Odin dorme. Suas safiras, que outrora potencializavam os deus guerreiros, estão perdidas ou inertes. Uller oferece um poder novo, mas ele precisa ser vestido, canalizado. Quero as armaduras de Deus, guerreiro tradicionais, reativadas e potencializadas. E quero mais. Quero um artefato, um foco, que faça por meus novos campeões o que as safiras de Odin faziam pelos antigos. Você pode desenhar isso. Jarton engoliu em seco. A proposta era uma blasfêmia, uma perversão total do legado de sua família. Mas era também o desafio intelectual definitivo, a chance de aplicar conhecimentos proibidos. E a alternativa, ele sabia, era um fim silencioso nas mãos de Stig. As forjas originais estão nas profundezas de Glasir. Elas só funcionam com um coração do inverno verdadeiro. O que Uller agora controla menos, murmurou Jarton, a mente já trabalhando. E o artefato pressionou Valdemar, impaciente. Há lendas nos tomos mais antigos sobre um coração de Ginnungagap, um cristal que antecede até Odin. Dizem que é a semente do frio primordial, o primeiro gelo. Se localizarmos um fragmento, poderíamos forjar Glacites, ele explicou. O estudioso nele superando completamente o temor. Cristais de poder puro que, implantados nas armaduras ou mesmo nos corpos dos guerreiros, dariam a cada um núcleo de inverno eterno, multiplicando seu cosmo gelado de forma exponencial. Um sorriso lento e genuíno de satisfação surgiu nos lábios de Valdemar. Era exatamente o que ele queria ouvir. Perfeito. Você, Jarten Albrich, está agora a serviço do novo Osgard. Ragnar, Bodil e Stig serão seus guardiões e os primeiros receptáculos dessas novas Glacites. Trabalhem com rapidez. Precisamos estar no auge de nosso poder para o solstício, para a execução pública do espião de Atena e para receber qualquer visita indesejada que possa tentar interferir. Enquanto Jarton era levado para começar seus trabalhos heréticos sob a vigilância sinistra dos 3 guerreiros deuses, Valdemar olhou pela janela de Valhalla em direção ao sul. Santuário viria. Ele contava com isso. E quando viessem, não encontrariam apenas um usurpador e um cavaleiro cativo. Encontrariam um reino rearmado com uma tecnologia mística pervertida, protegido por campeões tão poderosos quanto cavaleiros de ouro, alimentados pela essência do próprio inverno primordial. A Iskashon estava armada. O trono Valhalla estava tomado. E agora, a armadilha, um Osgard tecnomagicamente reforçado, estava sendo forjada nas forjas profanadas de Glasir.